Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest, rapaziada. No vídeo de hoje vamos falar sobre notícia boa, pessoal. Hoje vamos falar sobre a tributação dos fundos imobiliários. Tem notícia boa aí, quero trazer para vocês. Aparentemente, os fundos imobiliários e fiagros não serão taxados, não serão tributados. Vou trazer mais detalhes aqui para vocês, tá, pessoal? Quem que falou isso? Quem que garantiu isso aí, não é? E também quero falar com vocês, pessoal, sobre a nova taxa Selic, onde a gente chega aí nos 13,25%, né? Uma taxa Selic altíssima. Vídeo de hoje completão e qual o impacto disso na nossa carteira de fundos imobiliários. Afinal de contas, todas essas notícias, elas têm um impacto direto no nosso investimento da renda variável. E hoje, principalmente dos fundos imobiliários, certo? Mas para as ações também. Então, vídeo completão. Aqui a gente fala de forma simples, a gente troca ideia como se a gente estivesse conversando na mesa de um bar ou em algum lugar, trocando uma ideia sobre investimento de uma forma simples para que todo mundo entenda, mesmo que você esteja começando agora, certo? Então vem comigo e, claro, se inscreva no canal se não for inscrito, porque aqui eu mostro nossa carteira aberta e a caminhada para a independência financeira. Bom, vou abrir aqui a tela do meu computador, vamos começar com a notícia boa para você que é investidor de fundos imobiliários, certo? Então aqui tela do computador aberta e temos aqui a matéria do antagonista, onde diz o seguinte: Haddad promete a empresários não taxar fundos imobiliários. Olha aí, ó, o ministro da Fazenda diz que houve um erro de interpretação e prometeu corrigir o texto. Isso é uma notícia maravilhosa, gente. Por quê? Porque por mais que essa taxação ela não fosse nos dividendos, né? Tem uma parte aqui que eu quero mostrar para vocês que é o seguinte, olha só. Com essa decisão do veto do Lula, olha o que eu quero destacar. Os FIIs e fiagros perderiam a isenção do IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, e também do CBS, da CBS, né? Que seria a contribuição sobre bens e serviços, né? Que são novos impostos da reforma tributária, onde o governo está buscando aí, arrecadar mais. Afinal de contas, o nosso país, como a gente está vendo, vive um déficit. O que seria o déficit? Eu tenho mais dívidas, né, do que dinheiro entrando para pagar essa dívida que eu tenho. É você viver uma vida louca, onde você ganha R$1.000 por mês e está devendo ali 2.000. Então, de onde você vai tirar dinheiro para pagar essa dívida? Então você tem um déficit ali. E o nosso governo é isso. Apesar de bater um recorde de arrecadação em 2024, né? Uma arrecadação recorde, o governo conseguiu e provavelmente deve estar comemorando isso, né? Era para estar comemorando cortes, né? Mas não, estão comemorando aí que foi o ano onde eles mais arrecadaram. Mesmo assim, o déficit continua e o governo deve mais do que arrecada. E aqui seria o que aconteceria com os fundos imobiliários, tá? Onde entraria aí o IBS e a CBS. Mas, segundo o Haddad, isso foi apenas um erro de interpretação e ele garantiu aos empresários que não haverá essa taxação, essa tributação. Para a gente entender legal, essa tributação ela seria antes mesmo de você receber o seu dividendo. Muita gente está confundindo essa taxação como uma taxação nos dividendos e não é bem assim, tá? O seu dividendo segue isento de imposto de renda. Mas com a criação desses dois novos tributos, a gente teria ali, consequentemente, uma queda nos dividendos, tá? Mesmo que indiretamente, certo? Então, a princípio, isso não irá acontecer, o que é muito bom. Como que a Bolsa respondeu, Abel? Será que já tivemos aí um crescimento depois da notícia? Pessoal, timidamente, olha só. A gente vê aí, ó, o índice dos fundos imobiliários, o IFIX ainda abaixo dos 3.000 pontos, tá? Então, respondeu timidamente. Estava em uma recuperação interessante. Então, quando a gente coloca aqui o último mês, ó, a gente vem de um mês de uma queda de mais de 4%. Então, os fundos imobiliários seguem uma situação bem delicada, tá? Mas essa notícia aí pode aliviar um pouco os ânimos. O que não vai aliviar muito os ânimos é o seguinte, que agora nós temos também uma Selic a 13,25%. E isso impacta diretamente os fundos imobiliários. E por que a Selic segue subindo, Abel? Vai parar por aí? 13,25% é o teto. Segundo economistas, a projeção é que a Selic atinja até 15%. Então a gente pode ter ainda um aumento de até 15%. Vai acontecer? Não sabemos. Não tem como adivinhar o futuro. Mas se continuar como está,
a tendência é que isso aconteça. Imagine uma Selic a 15%. Poxa, mas isso é muito bom. A gente pode pensar assim, né? Pô, a Selic subindo tá bom demais. Eu coloco meu dinheiro ali numa renda fixa, olha aí, muito mais de 1% ao mês, né? Apesar de termos ali, dependendo do investimento que você faça, o imposto de renda, né? Mas é um retorno interessantíssimo, sem correr riscos. Pode parecer que é bom, pessoal? Pode parecer que é bom. Mas a verdade é que isso não é nada bom. Se a Selic está subindo absurdamente desse jeito, né? O Banco Central segue aumentando ali a taxa de juros, isso significa que o país não está bem. Por quê? Porque quando a Selic sobe é para frear a inflação. E quando a inflação está muito alta, a inflação, né, que é ali o aumento generalizado dos bens e serviços, significa que o país não está nada bem. Então, a Selic sobe, a inflação está alta ali, né? Os produtos tudo muito caro, você vai no mercado, você não consegue mais comprar nada. Com 100 reais, é como se você fosse, alguns anos atrás, com 20 reais no mercado, você não traz nada. Por que a taxa Selic segue subindo assim? Como que ela consegue frear a inflação? Quando a taxa Selic sobe, ela vai influenciar diretamente em quê? No financiamento, nos empréstimos, né? Que é a base da nossa economia ali. Então o pessoal acaba comprando menos carro, menos casa, pegando menos empréstimos. As empresas pequenas, microempresas, que é a base do Brasil, elas investem menos, né, pessoal? Que o juros está muito alto. E aí a Selic subindo, faz exatamente isso. Freia a economia, né? O pessoal passa a gastar menos, desaquece o mercado. Consequentemente, o pessoal comprando menos, os preços tendem a cair, a inflação diminui, e aí sim a gente tem a correção lá na frente da Selic. Então, não é um mar de rosas quando a Selic está alta assim, não. Pode até parecer muito bom para quem é investidor, né? Mas significa que o nosso país não está nada bem, tá, pessoal? E na questão dos fundos imobiliários? Por que isso impacta diretamente não somente fundos imobiliários, como as ações também? Porque, gente, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar você, investidor, você investe no MXRF11. Ok. Qual o retorno hoje do MXRF11? O retorno desse ativo é de 12,9%. E aqui você está tomando um risco. Qual risco seria esse, pessoal? Risco de mercado, né? Você está comprando a sua cota aqui a R$ 9,10, mas amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, essa cota aqui pode estar custando R$ 8, R$ 7. Você colocou um dinheiro, lá na frente você tem menos dinheiro do que você colocou, carregando o risco para receber ali 12,9% de dividendo, tá? Um pouco mais de 1% ao mês, apesar de aqui a gente tem uma isenção, né, do imposto de renda. Então você recebe de fato ali aquele 1% ao mês. Aí olha o cenário onde a taxa Selic, né, que é a base ali dos juros da renda fixa, 100% do CDI, está te entregando ali 13% ao ano. Porra, sem risco. Sem risco de mercado, de ver o seu dinheiro oscilar dependendo do investimento da renda fixa que você fizer, né? O que é mais atrativo e mais interessante neste momento, neste cenário? Investir no MXRF11 com risco ou investir hoje em um investimento de renda fixa recebendo 13% ao ano? É muito simples de entender, não é? Que, pô, hoje é mais jogo você investir na renda fixa. Não é verdade? Só que tem um detalhe, aquele detalhe que faz a cotação cair. Além de você, pô, de fato se expor na renda fixa agora, que é interessante, eu também estou investindo na renda fixa. Só que tem uma questão, muita gente tira o dinheiro que tem investido em fundos imobiliários, tira o dinheiro que tem investido, por exemplo, em ações, aqui a gente tem o Banco do Brasil, eles vendem nesse momento, né, e colocam todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio na renda fixa, para pegar esse ganho aí da renda fixa com todo o seu patrimônio. Nesse momento que a gente vê a Selic subindo, a renda fixa pegando aí os juros altíssimos, né, pessoal? Juros futuros altíssimos também. A gente vê o pessoal desfazendo da renda variável e a consequência é a queda na Bolsa de Valores, né, rapaziada? Então esse é um impacto direto quando a gente vê aí a taxa Selic subindo. É ruim para os investidores, né, de fundos imobiliários, é ruim para os investidores de Banco do Brasil, ruim assim, em termos, né? Porque para quem está construindo uma carteira e entende que o longo prazo ele é importante, você vai entender por quê. Beleza, o camarada tá tranquilo, tá comprando, tá tranquilo, tá de boa, né? Mas para quem
quer ver a carteira positiva o tempo inteiro, não quer passar por sustos, né? Para esse povo é muito ruim, o pessoal sofre muito e aí a taxa Selic, a renda fixa passa a ser muito atrativa. Mas tem um detalhe importante que a gente precisa entender, que é olhar o histórico, né, da taxa Selic dos últimos anos, né? Então vamos entrar aqui no gráfico aqui, ó, no Investidor 10. Aqui você só buscar aqui, ó, e colocar Selic, tá, gente? Ó, colocou Selic, você vai cair nessa página aqui e você consegue ver o seguinte, ó, de 2017 até 2024. Será que a Selic, a renda fixa de fato, ela sempre se manteve aí acima dos 10, 11, 12%? Veja que em 2017 nós tínhamos ali 12,25%, né? Depois disso ela teve uma sequência de queda até 2021, pessoal. Então aí, ó, entregando muito pouco. Inclusive nesse momento aqui, ó, de 2017 a 2021, que aumentou muito o número de investidores em fundos imobiliários. Por quê? Na escala ali de risco, né, entre fundos imobiliários, ações e renda fixa, o fundo imobiliário é o intermediário. Então ele é o primeiro passo que o investidor dá quando sai da renda fixa. A escadinha é a seguinte: o camarada sai da poupança, aí investe no Tesouro Selic ou no CDB, né, ele já saiu da poupança ali, aí depois ele entra ali, coloca o pezinho ali nos fundos imobiliários, que é um pouco mais tranquilo, e depois ele vai para as ações, né, que aí sim é um investimento que tem uma maior oscilação, né? Então esse período foi o período de maior crescimento dos fundos imobiliários, porque a taxa Selic estava terrível, né? A renda fixa entregando um retorno muito baixo. Tá? Mas de 2021 para cá, a gente viu a taxa Selic subir mais uma vez, né? Ameaçou cair em 2023, os fundos imobiliários cresceram nesse período e agora ela volta a subir, os fundos imobiliários caem nesse período. Então é sempre o efeito reverso, tá? O que é o efeito reverso? Se a taxa Selic sobe, tende a subir, fundo imobiliário e ação, naturalmente eles caem, porque eles são menos atrativos, né? Quando a taxa Selic começa a corrigir, aí os fundos imobiliários e ações, eles tendem a subir. E é sempre assim, tá, pessoal? Mas, Abel, será que mesmo chegando nos 15%, né, como temos aí as projeções, a renda fixa vai se manter nessas alturas? Cara, se mantiver assim é porque o país está muito mal mesmo. Então a gente tem que entender que em algum momento isso corrija, né, pelo nosso país, tá? Apesar de ser difícil acreditar que isso possa acontecer. Mas de 4 em 4 anos temos eleições. Né? Tudo pode mudar. Então, porra, a inflação começa a diminuir, o país começa a se acertar, essa taxa Selic tende a cair também. E aí você vai ver ali a subida dos fundos imobiliários. Só que nesse momento de tribulação, só quem tem nervo de aço de fato vai conseguir continuar investindo em ações e fundos imobiliários, principalmente a galera do fundo imobiliário, que é a galera que saiu agora da renda fixa. É um pessoal ainda mais fresco na renda variável, né? Então ele tende a ter mais medo, mais susto. Então a gente vai continuar convivendo aí nos próximos meses, né, ou anos, com um fundo imobiliário ali, cara, na baixa, caindo, em queda, andando de lado, caindo um pouquinho, recupera um pouquinho, queda, né? E nesse momento de oportunidade, para alguns, né, a gente vai construindo uma carteira. Meu sentimento quanto a isso, meu sentimento em relação a tudo que está acontecendo agora, é que isso possa se manter aí pelo menos em 2025, pelo menos. E aí eu vou construir uma carteira bem interessante, né, com bons ativos e pagando menos, seguindo o plano tranquilamente. Eu não posso exigir que todo mundo tenha a mesma tranquilidade que eu tenho. Né? Às vezes nem todo mundo vai ter essa tranquilidade. Ver a carteira caindo e o pessoal criticando, todo mundo tacando pedra, que é assim no momento de crise. Ou você achou que no momento de crise o pessoal vai te elogiar? Poxa, que coragem. No momento de crise o pessoal taca a pedra. Para o investimento do mundo, tá perdendo, só perde dinheiro, não acontece nada. É assim que funciona. E esse é o melhor momento para a construção de carteira, para quem foca no longo prazo. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. Temos notícia boa aí de um lado, né? Que essa taxação, tributação dos fundos imobiliários, mas também temos notícia ruim, que é a taxa Selic aí chegando nos 13,25% e pode aumentar ainda mais. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!